Olá, boa tarde. Dados do governo federal apontam que 37 mil mulheres estão hoje no sistema carcerário. Com o avanço da pandemia da Covid-19 no país, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais de todo o país vão fazer um levantamento para saber quais medidas estão sendo tomadas pelas penitenciárias femininas federais para evitar assim a disseminação da doença. A importância desse levantamento é o destaque do Jornal da Justiça de hoje e você vai ver também. Superior Tribunal de Justiça julga hoje afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Eleições 2020. TSE decide que candidatos que estão inelegíveis até outubro vão poder participar das eleições remarcadas para novembro. Os ministros responderam a uma consulta feita por um deputado federal. E ainda hoje tem sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Entre os assuntos da pauta está a ação sobre requisições de leitos por estados e municípios. A legislação permitiu aos gestores de estados e municípios a requisição de bens e serviços no combate ao coronavírus, sem que haja controle prévio do Ministério da Saúde. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decide hoje se o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, permanece ou não afastado do cargo por 180 dias. Ele é acusado de ser chefe de uma organização, de uma quadrilha que desviou mais de R$500 milhão da saúde. Os ministros Jorge Mussi, Herman Benjamin, João Otávio de Noronha e Félix Fischer, eles se declararam impedidos de participar do julgamento. O presidente do STJ, o ministro Humberto Martins, ele convocou, então, 4 ministros substitutos que farão parte da sessão. São eles: Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Vilas Boas Cueva e Marco Buzzi. A Corte Especial do STJ, ela é responsável por julgar as ações penais contra governadores e outras autoridades. É formada por 15 dos 33 ministros mais antigos do tribunal. No julgamento desta quarta-feira, eles vão decidir se mantém ou não a decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves, que afastou o Wilson Witzel do governo na última sexta-feira. A sessão começa às 14h e será transmitida pelo canal do STJ no YouTube. E em um documento encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público Federal defendeu o afastamento de Wilson Witzel do cargo de governador do Rio de Janeiro. Quem tem os detalhes é o repórter Márcio Fontinelli. No documento enviado ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público Federal reforça que existem provas concretas das denúncias apresentadas contra Wilson Witzel, governador afastado do Rio de Janeiro, e a esposa dele, Helena Witzel. As investigações apontam que o casal praticou os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por pelo menos 25 vezes e que eles encabeçavam um esquema de desvio de recursos da saúde que movimentou mais de R$500 milhão. O dinheiro era pago por empresários ao escritório de advocacia da esposa do governador. Na manifestação, o MPF reforça que o regimento interno do STJ deixa claro que o ministro relator tem atribuição para tomar decisões monocráticas em casos de urgência e que a manutenção de Wilson Witzel fora do cargo de governador do Rio de Janeiro é a melhor forma de garantir que as investigações não sejam prejudicadas. E com a autorização da Justiça, a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Falso Samaritano para apurar fraudes no recebimento do auxílio emergencial e ameaças ao presidente da Caixa Econômica Federal. A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão autorizado pela 2ª Vara Federal Civil e Criminal de Varginha, em Minas Gerais. Na operação, os agentes apreenderam chips e aparelhos celulares que poderiam ser usados para sacar indevidamente valores do auxílio emergencial do governo federal. O alvo do mandado de busca e apreensão foi um homem de 30 anos do município de Três Pontas, localizado no sul de Minas Gerais. O suspeito usava dados das vítimas para se cadastrar no aplicativo do programa para receber o auxílio emergencial. Além disso, ele divulgava formas de fraudar o auxílio para ampliar a rede de estelionatários. Segundo a investigação, o suspeito invadiu o celular do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Duarte Guimarães, e divulgou os dados pessoais dele e da família. O presidente do banco também passou a receber ameaças depois que alertou sobre o golpe e intensificou as ações de combate ao crime.
São investigados pela Polícia Federal os crimes de estelionato, ameaça e divulgação de dados pessoais. O auxílio emergencial é destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e empregados que foram prejudicados com a pandemia do coronavírus. Desde abril, o valor pago é de R$ 600 por mês. O governo federal anunciou que o pagamento será prorrogado até o fim do ano, mas com valor menor, de R$ 300. Como o valor do benefício foi alterado, a medida provisória que será editada pelo presidente da República vai precisar ser aprovada pelo Congresso Nacional. E em uma outra operação, a Polícia Federal cumpriu mandados judiciais em Teresina, no Piauí. A ação tem como objetivo apurar fraudes nas compras de kits de testes para a Covid-19 feitas pela Fundação Municipal de Saúde da cidade. E olha só, uma curiosidade sobre essa operação. A operação recebeu o nome de Caligo, que em latim quer dizer névoa. Uma referência à ausência de publicidade, contratos, empenhos e pagamentos investigados nos portais de transparência. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, com a participação de 50 policiais federais e 7 auditores da Controladoria Geral da União. A investigação aponta divergências entre a quantidade comprada de testes, insumos e equipamentos hospitalares e a quantidade efetivamente fornecida à Fundação de Saúde de Teresina. Estima-se que os produtos foram obtidos com uma margem de lucro de até 419%, o que renderia, segundo os auditores, mais de R$4,5 milhões de reais, valor suficiente para a construção de hospital de campanha. E a ação que discute requisições de leitos por estados e municípios é um dos assuntos da pauta de julgamentos de hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal, que é por videoconferência. Quem tem os detalhes é a nossa consultora jurídica aqui da TV Justiça, a Gisele Reis. Dentre as ações previstas para serem julgadas na sessão plenária de hoje, está a ação direta de inconstitucionalidade que foi ajuizada pela Confederação Nacional de Saúde contra alguns dispositivos da Lei 13.979 deste ano, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. A legislação permitiu aos gestores de estados e municípios a requisição de bens e serviços no combate ao coronavírus, sem que haja controle prévio do Ministério da Saúde. É com base nesses dispositivos que os entes da federação, em estado de calamidade pública, têm requisitado, sem fundamentação específica, a utilização de leitos de UTIs de hospitais privados, desequilibrando todo o sistema de saúde. O que a Confederação busca no STF é que os dispositivos sejam interpretados à luz da Constituição Federal, para que as requisições administrativas sejam motivadas, levando-se em consideração a garantia da propriedade e da livre iniciativa e a proteção da saúde. Outro pedido é que as requisições sejam previamente analisadas e também autorizadas pelo Ministério da Saúde. Em outro caso, o ministro Gilmar Mendes deve apresentar o seu voto na ação ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra dispositivos de leis paraibanas que alteram valores das custas judiciais e taxas judiciárias devidas ao Estado. De acordo com a OAB, o aumento é excessivo e desproporcional, além de comprometer o acesso à justiça. Os ministros podem concluir também o julgamento da ação que discute a validade do decreto paulista, que centralizou nas distribuidoras de energia elétrica a cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços na comercialização dessa energia no Mercado Livre, em vez de cobrá-lo diretamente das comercializadoras. Até o momento foram proferidos 2 votos favoráveis à inconstitucionalidade da norma. A análise será retomada com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes. A sessão plenária começa logo mais às 14 horas e, ao todo, constam 7 processos que podem ser analisados pelos ministros. E você vai ver a seguir, CNJ e tribunais vão fazer um levantamento para saber se os presídios femininos estão adotando medidas de prevenção ao coronavírus. Os detalhes em instantes. São direitos dos trabalhadores, urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, e segue-se então uma relação
e de importantíssimos direitos fundamentais dos trabalhadores. Um auxiliar de segurança da rede Sara de hospitais de reabilitação, que foi demitido sem justa causa, ele teve negado o pedido de reintegração. Segundo os ministros da 4ª turma do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, a entidade é pessoa jurídica de direito privado, presta serviço social autônomo e contrata empregados com base na legislação trabalhista. Sendo assim, não está submetida à regra constitucional que assegura a estabilidade aos servidores públicos. Na reclamação trabalhista, o auxiliar de segurança disse que havia sido contratado pelo regime da CLT após aprovação em concurso público e dispensado 12 anos depois, sem motivação ou justa causa. Por isso, alegava que a dispensa era nula e pedia para ser reintegrado no emprego. O Tribunal Regional do Trabalho no Maranhão determinou a reintegração imediata do auxiliar. Para o TRT, embora tenha natureza jurídica de direito privado e relações trabalhistas regidas pela CLT, a Rede Sara, por sua forma de gestão, atuação e dotação orçamentária, deve se submeter aos princípios da administração pública e, por isso, motivar a dispensa do empregado. O relator do recurso de revista da instituição na 4ª turma, ministro Alexandre Ramos, discordou. Assinalou que, de acordo com a jurisprudência do TST, as associações das pioneiras sociais, caso da Rede Sara, são pessoas jurídicas de direito privado, prestam serviço social autônomo e contratam seus empregados com base na legislação trabalhista, conforme estabelece a Lei 8.246 de 1991. Assim, por unanimidade, a 4ª turma decidiu que não há nulidade no ato de dispensa do agente por entender inaplicável a obrigatoriedade de motivação para a dispensa. O Conselho Nacional de Justiça, os Tribunais de Justiça dos Estados e os Tribunais Regionais Federais de todo o país, eles vão fazer um levantamento sobre as medidas de prevenção do novo coronavírus nas penitenciárias femininas. A ação é para garantir a segurança de mulheres presas, principalmente as que fazem parte do grupo de risco. A medida atende à recomendação do Conselho Nacional de Justiça para evitar contaminação em massa da Covid-19 em unidades prisionais. Atualmente, as mulheres representam 5% do total de presos no Brasil. Segundo o levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a população carcerária feminina é de quase 37 mil. Desse total, mais de 200 estão grávidas, 44 no pós-parto, 12.800 são mães de crianças até 12 anos e 4.000 doentes crônicas. São Paulo e Ceará são as unidades da federação que registram as maiores incidências de presas nessas condições. Desde o início da pandemia, o CNJ monitora a situação do novo coronavírus nas prisões. A orientação do Conselho é que varas de execução penal reavaliem o cumprimento da pena de mulheres em situação de risco. A concessão de prisão domiciliar, por exemplo, é uma das alternativas. Bom, e para repercutir esse assunto, eu converso agora com a advogada Marília Brambila. Seja bem-vinda, muito obrigada por participar. Boa tarde. Boa tarde, Rafaela. O prazer é sempre meu de estar com vocês aí para a gente tratar, principalmente nesse momento de calamidade, de pandemia, da situação das mulheres presas no Brasil. Bom, nós vimos agora na reportagem da Evne essa iniciativa do Conselho Nacional de Justiça voltada para as mulheres. Isso é muito importante. É claro, todos os que estão aí privados de liberdade enfrentam essa problemática, né? As medidas devem ser tomadas em todos os âmbitos, mas esse olhar especial para a mulher é muito importante, né, Marília? Sim, Rafaela, nós temos aí a recomendação 62 do CNJ, que sempre se mostrou bastante preocupado com essa questão dos presos no Brasil, a pandemia, dando essa orientação direcionada aos tribunais, e em especial agora vamos esse trabalho conjunto de todos os tribunais para dar uma atenção a essas mulheres grávidas, essas mulheres que estão em puerpério, ou seja, que acabaram de ter seus filhos e que têm filhos pequenos. Isso é interessante, Rafaela, porque isso é uma orientação internacional. Nós temos aí, desde 2015, dentro do nosso ordenamento jurídico, as regras de Bangkok, né, que é um acordo formulado
pelas Nações Unidas, onde a atenção especial às mulheres deve ser dada independentemente das condições e constituições internas. Então, o Brasil é signatário das regras de Bangkok e desde 2015 o STF vem dando muita atenção para essas regras, justamente para tratar os desiguais na medida da sua desigualdade, para trazer, de fato, uma proteção a essas mulheres presas. E o que chama atenção, Rafaela, é que menos de 5% da população carcerária brasileira são mulheres. E dentro dessa questão da população carcerária, a maioria, mais de 70%, são de crimes não violentos. Então, essa atenção, a sociedade pode até pensar, parar, por que esse dispêndio econômico, essa atenção especial às mulheres? Mas é porque internacionalmente nós somos signatários desse acordo e nós precisamos, óbvio, garantir ali o direito humano daquela presa, assim como se faz seguindo a lei de execuções penais. Bom você ter tocado nesse assunto da sociedade, porque a gente tem aí, entre aspas, a política do encarceramento, né? Como se só essa medida fosse resolver todas as questões. Mas, bom, além desse tratado, nós temos um regramento especial voltado às mulheres presas? A partir desse regramento internacional, Rafaela, nós tivemos algumas alterações significativas na nossa legislação. A previsão de prisão domiciliar para mulheres grávidas, com filhos menores de 12 anos, a própria proibição da utilização do uso de algemas durante ali o parto, ou logo após o parto. Então, são algumas regras que, a partir de 2015, passaram a integrar o nosso ordenamento jurídico e fazer essa alteração dentro da nossa legislação. E temos também na lei de execuções penais, Rafaela, um destaque para aquelas mulheres que não praticaram crimes com violência, principalmente o tráfico de drogas, que elas podem progredir em 1/8 da pena. Então, isso vem dentro dessas regras de Bangkok, dentro dessa atenção especial, dentro do princípio constitucional que nós chamamos de igualdade material, ou seja, tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Bom, vamos falar um pouquinho dos dados. A reportagem apresenta dados aí que chamam a atenção, principalmente para o recorte do Ceará, né? O que você destaca nessa questão? Isso tem a influência direta, conforme todos os estados do Nordeste. Nós temos ali, podemos aferir a partir desses dados, Rafaela, que São Paulo, as regiões, os estados mais populosos, como é o Ceará no Nordeste, vão apresentar maiores índices de mulheres presas e, consequentemente, mulheres grávidas. Mas isso não é um reflexo só do Ceará, do Nordeste como um todo. Então, nós temos que pensar nessa política pública, assim como o CNJ está colocando em prática, para que nós possamos dar uma proteção ao direito de existir, o direito de ser garantido os direitos humanos dessa mulher presa. Lembrando que no Brasil nós temos menos de 5% da população carcerária de mulheres. E esse mapeamento é importantíssimo para que novas estratégias, ações efetivas sejam criadas, né? Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Infelizmente o tempo é curto e rende um programa inteiro sobre esse assunto. Voltamos a falar sobre o tema em outra oportunidade. Boa tarde. Eu que agradeço. E você vai ver a seguir, eleições 2020, TSE decide que candidatos que estão inelegíveis até outubro vão poder participar das eleições que foram remarcadas para novembro. Os detalhes no próximo bloco. Até já. Sabemos que ainda estamos passando por um momento de transição, que nossa democracia ainda é uma democracia muito nova. Por isso, é preciso que cada cidadão utilize a Constituição a seu favor. É preciso que cada cidadão internalize a sua responsabilidade social, de modo a entender todos os direitos que estão ali previstos. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que candidatos que estão inelegíveis até outubro vão poder participar das eleições de 2020, que foram remarcadas para novembro. Veja agora esse e outros destaques da sessão plenária do TSE. Os ministros responderam a uma consulta feita por um deputado federal. O parlamentar queria saber se políticos que estão inelegíveis até outubro poderiam participar da votação de 2020, que foi adiada para novembro por causa da pandemia do novo coronavírus. A Justiça Eleitoral costuma utilizar a data da eleição como marco para declarações de inelegibilidade.
Com as eleições sendo realizadas em novembro, o prazo de 8 anos relativo aos inelegíveis por decisões referentes a 2012 vai terminar antes da nova data definida para a votação. O entendimento do plenário foi de que os candidatos inelegíveis podem se candidatar em novembro. A única inelegibilidade que a Constituição, que a emenda constitucional quis disciplinar, ela o fez, dizendo que os prazos para desincompatibilização, e aí essa questão engloba as inelegibilidades para o exercício do mesmo cargo, que não há necessidade, mas para outros cargos, as inelegibilidades reflexas, de parentes, cônjuges, e as inelegibilidades legais, salvo uma expressa previsão que poderia ter vindo pela emenda constitucional, nós não podemos interpretar de maneira extensiva a ampliar essa restrição. Ainda na sessão administrativa, o plenário entendeu que é a competência do cargo que deve determinar o prazo para desincompatibilização. O Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, queria saber se o que conta para o pré-candidato saber se deve ou não se desincompatibilizar do cargo que ocupa seria a competência ou o título da função. Os ministros decidiram que são as atribuições do cargo que devem ser levadas em consideração. A aferição dos prazos de desincompatibilização previstos na Lei Complementar 64 de 90, relativamente aos detentores de cargos públicos, deve levar em conta as competências do cargo e não sua nomenclatura. Bom, e o Tribunal Superior Eleitoral elegeu e deu posse ao novo Corregedor-Geral Eleitoral. Quem assumiu o cargo foi o ministro Luiz Felipe Salomão. A eleição e a cerimônia de posse ocorreram durante a sessão plenária virtual. Escolhido pelo colegiado do TSE, o novo Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, assumiu o cargo após 3 anos como integrante da Corte. Agradecer a confiança dos pares e me colocar à disposição para, junto com a Corte, junto com os servidores, realizar essa eleição no mais alto astral, cumprir com a nossa obrigação, e eu agradeço bastante a confiança dos eminentes ministros e me coloco à inteira disposição de suas excelências, de Vossa Excelência também. O magistrado assumiu a vaga que era do ministro Og Fernandes, que concluiu o biênio no dia 30 de agosto. Ele foi eleito com base na Resolução 7.651 de 1965 do TSE. Ela prevê que a função de Corregedor-Geral Eleitoral deve ser exercida pelo ministro oriundo do Superior Tribunal de Justiça, que seja efetivo e o mais antigo. O ministro Luiz Felipe Salomão será responsável pela condução do órgão que fiscaliza a regularidade dos serviços eleitorais em todo o Brasil. Também é dever da Corregedoria Geral Eleitoral orientar as rotinas e os procedimentos que serão observados pelas corregedorias eleitorais em cada unidade federativa e pelos cartórios eleitorais. Durante a sessão, colegas do plenário cumprimentaram o ministro pelo novo cargo. Luiz Salomão teve uma longa carreira no direito, foi advogado, foi promotor de justiça no estado de São Paulo, foi juiz de direito de primeiro grau, onde eu o conheci, um juiz que marcou época pela sua competência e pela sua liderança na classe, foi presidente da Associação de Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, foi desembargador no Tribunal de Justiça e, há muitos anos, dignifica o Superior Tribunal de Justiça e terá o encargo honroso e pesado de ser o Corregedor-Geral Eleitoral nessas eleições. Me permito cumprimentar, o fiz numa manifestação por escrito, mas reitero agora aqui oralmente o eminente ministro Luiz Felipe Salomão, que assume a Corregedoria Geral Eleitoral, e neste momento, como o nosso presidente bem pontuou, um momento desafiador, e Vossa Excelência também é, tal como o nosso presidente, o homem certo, no lugar certo, na hora certa. O magistrado é natural de Salvador, capital baiana.
Ele foi ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral de outubro de 2017 a outubro de 2019, quando passou a ser membro efetivo da Corte Eleitoral e seguirá como integrante do TSE até 2021. Também é ministro do Superior Tribunal de Justiça desde 2008. Luiz Felipe Salomão é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduado em Direito Comercial e é doutor honoris causa em Ciências Sociais e Humanas pela Universidade Cândido Mendes. Agora, uma última informação. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, negou o pedido da defesa de Wilson Witzel para suspender o julgamento da Corte Especial no Superior Tribunal de Justiça, que vai decidir se ele continua ou não fora do governo do Rio de Janeiro. Witzel foi afastado na última sexta-feira por uma decisão do ministro Benedito Gonçalves, do STJ. A defesa, então, recorreu ao STF com o argumento de que a decisão não poderia ter sido tomada por apenas um ministro. O ministro Dias Toffoli, ele negou o pedido sob o argumento de que não é juridicamente válido que o STF intervenha na organização jurídico-administrativa do STJ. O julgamento, então, está marcado para começar às 2h da tarde e será transmitido lá pelo canal do STJ no YouTube. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que às 2 da tarde tem sessão plenária aqui no Supremo Tribunal Federal com transmissão ao vivo pela TV Justiça. Ótima tarde para você. Até amanhã.